Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Ponte, se inscreva aqui, ativando o seu sininho de notificação para você receber as novidades. Você pode ajudar também este canal compartilhando em grupinhos de WhatsApp, Facebook, dê o like, não esqueça, comente aí para você ajudar o nosso canal. O YouTube entende que esse canal é relevante quando você dá o like, quando você compartilha, ok? Você também pode ser um apoiador, você que já é inscrito, já nos acompanha há um bom tempo, entende que esse canal é importante, é relevante para a sua vida e para outras pessoas. Você pode ser um apoiador, aqui abaixo no link da descrição, a partir de R$5 mensais. Você pode se tornar um apoiador, fazendo parte também do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca figurinhas. E dentro em breve nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores que estiverem ativos, ok? Você que estiver contribuindo 5, 10, 15 dentro das suas posses, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, perfeito? Nós temos uma meta lá na plataforma do Apoia-se, você vai entrar lá e você vai ver, tá bom? Mais uma dica de hoje, esse livro aqui é interessantíssimo, comecei a ler esse livro anteontem e estou achando extremamente interessante. É um livro da Fonte Editorial, né? A espiritualidade no cristianismo primitivo, vai tocar nesse assunto aí interessantíssimo que eu gosto, né? Que é a questão do gnosticismo, os escritos gnósticos, a influência, o que usar esse termo que usar para os acadêmicos, né? Os vários cristianismos, né? Ali no primeiro e segundo século estavam tratando, ensinando. São 3 autores, né? Júlio César Dias Chaves, Pedro Paulo Abreu Funari e Maria Aparecida de Andrade Almeida. 3 autores que escreveram esta obra. É um livro com 241 páginas. Ele se divide em 6 capítulos. Vou mostrar para você aqui o sumário. E eu vou ler um trecho interessantíssimo do capítulo 4, no final, fique comigo até o fim para você compreender algumas coisas aqui. Então temos aqui a introdução. Já terminei de ler essa introdução. Introdução ao gnosticismo, a diversidade da religiosidade cristã antiga. Aí vem o capítulo 1, o gnosticismo e heresia no Império Romano. Primeira página do sumário, certo? Você vai tocar nesse assunto aí. Aí, mais uma página somente de sumário. Ele vai dividir em 6 capítulos. Capítulo 2, o pensamento cristão gnóstico e sua aristocracia espiritual. 3, os evangelhos gnósticos coptas e o estudo do Jesus histórico. 4, identidade e religião no gnosticismo setiano, o apócrifo de João. Eu quero ler um trechinho desse capítulo aqui para você ver sobre essa questão, apócrifo de João. Que livro é esse? 5, entre a honra e a vergonha, as cartas pastorais, um embate com alguns grupos heréticos, gnósticos da tradição paulina. E o capítulo 6, unção, uma disputa no cristianismo primitivo, conflitos e rupturas na comunidade joanina. Então se divide aí em 6 capítulos. E me chamou a atenção esse capítulo 4 aí, ó. O apócrifo de João. Então é um livro, né? Aquele tipo de livro que se leva para sua cama, para sua rede. Você deita ali no jardim, no parque, começa a ler, né? E vai lendo no ônibus, vai lendo no trem, no metrô. Fazia muito isso. Com a letra, né? Não é tão pequena. É uma letra confortável, ok? Eu vou ler só para você entender o capítulo 4 sobre essa questão espiritualidade do cristianismo primitivo, para você entender o que ele vai dizer aqui, ó. Identidade e religião no gnosticismo setiano, o apócrifo de João. O apócrifo de João. Eu vou ler trechos aqui para você entender. Olha só o que ele vai dizer. Aqui no caso quem escreveu esse capítulo aqui foi a Maria Aparecida, um dos autores. Há certo consenso entre os pesquisadores o fato de que um texto antigo, quando escrito, seja fruto de uma longa tradição oral e um longo e complicado processo redacional. No início existiam muitas tradições, muitas vozes, podemos dizer muitos cristianismos que dentro de suas comunidades, escolas, honravam uma figura cristã apostólica específica como um patrono principal e fonte de inspiração, ou melhor, fonte de iniciação. As pesquisas em torno da literatura do Novo Testamento e de muitos códices, sobretudo os descobertos no século XX, são exemplos proeminentes disso, pois as etapas redacionais, a crítica literária e as aporias encontradas em muitas
destas literaturas tem demonstrado que alguns textos possuíam diversas vozes e diversos níveis literários em sua composição. Segundo Bill Layton, as várias comunidades possuíam, naquele momento, vozes que refletiam e questionavam aspectos da fé cristã, com reflexos em suas práticas, e que o Novo Testamento pode ser resultado desses conflitos que expressam posições prevalecentes, impedindo um homogeneismo. Os primeiros seguidores de Jesus viviam em ambiente urbano e um número relativamente grande deles sabia ler e escrever. Desta maneira, pequenas coletâneas de escritos cristãos foram se juntando em alguns locais, escritos esses que possuíam variadas formas literárias e os quais também atendiam a determinados propósitos e funções no seio das comunidades em que se encontravam. Acadêmicos em geral aceitam que várias vozes transmitiam as tradições e os textos foram sendo narrados passo a passo, inclusive conflito a conflito. Do século II ao IV havia uma grande pluralidade de grupos que se divergiam no cristianismo primitivo. Não havia ainda uma unidade de pensamento e muitos se denominavam cristãos, embora com diferenças significativas entre si. Só no ano 325, no Concílio de Nicéia, que o cristianismo foi declarado como a única fonte correta de cristianismo, depois que Constantino o declarou lícito, mas somente em 391 foi proclamada religião oficial do Império, quando ocorreu a consolidação de um cristianismo uniforme, com credo e cânon apostólico definidos. Com isso, os outros grupos e outras formas de cristianismo passaram a não ser toleradas institucionalmente, assim como sua respectiva literatura, já reduzida por tantos outros motivos. Aí olha o que ela vai dizer. Durante os séculos II e III, alguns grupos denominados gnósticos reclamavam para si o Evangelho de João. O Evangelho de João. E utilizavam como fonte primária para o ensinamento gnóstico. Olha só. Ela cita aqui um autor chamado Pagels, que escreveu uma obra em 2006 falando sobre isso. Ao ponto desse evangelho quase não entrar no cano testamentário. A ortodoxia que defendia o Evangelho de João prevaleceu e este foi reunido ao Novo Testamento junto com mais 3 evangelhos, os sinóticos. Por causa de alguns interesses, os livros que ficaram de fora foram taxados de apócrifos, heréticos e gnósticos, e rechaçados do cânon neotestamentário. Olha só. Em 367, por ordem de Atanásio, um poderoso líder de Alexandria, foi enviado uma ordem para expurgar todos os livros apócrifos com heréticas tendências. Isso é o século IV. Os que defenderam o evangelho quádruplo do Novo Testamento denunciaram os ensinamentos encontrados em muitos outros textos e pediram aos seguidores que rejeitassem tais ensinamentos, pois eram heréticos, o que, segundo Ellen Pagels, equivale a gnósticos. Assim, podemos dizer que nas origens dos escritos, os cristãos gnósticos expressavam algumas ideias que os ortodoxos execraram, alguns pensamentos que permeavam o imaginário das comunidades, tais como um forte dualismo metafísico, a existência de intermediários entre Deus e o ser humano, a intervenção do mal, o mundo material considerado mal, o elemento feminino no divino, celebrando Deus como pai e mãe, a intervenção de um revelador e salvador, a alma como prisioneira da matéria, o ser humano preso às trevas, a necessidade de adquirir conhecimento para libertar a alma e conduzi-la à luz, o ser humano como centelha de luz, a presença de líderes mulheres, o resgate do ser humano por um enviado divino, a necessidade de renascimento para chegar à salvação e, mais importante, Deus ou a divindade como uma grande luz. Mas é exatamente a questão de quem é Jesus em alguns manuscritos que os distanciaram substancialmente. A forma como Jesus é apresentado nos evangelhos, que foram aceitos para compor o cânon testamentário, se diferencia da forma como ele é apresentado em alguns textos que não entraram no cânon. E aqui ele vai descrevendo mais aqui, o apócrifo de João, que aparece em 4 códices, olha só. Então existiu um livro aí semelhante ao Evangelho de João, chamado, que é conhecido como Apócrifo de João. Aparece em 4 códices apresentando 2 grupos de versões diferentes, uma breve, o Códice de Berlim, e outra longa, vai dizendo aqui o nome desses códices. É uma prova substancial dos livros que foram suprimidos no início do cristianismo. Ao contactar com a quantidade de versões desse apócrifo, percebe a riqueza espiritual e filosófica de alguns grupos no cristianismo nos primeiros séculos. Esta versão gnóstica do cristianismo, que parece um evangelho canônico, pois também retrata uma boa nova de Jesus, foi rejeitada pela corrente ortodoxa,
ou que desembocaria no que é hoje a ortodoxia. A análise do apócrifo de João ajuda a compreender o fenômeno do movimento gnóstico dos setianistas nos primeiros séculos e a relação entre identidade e religião neste movimento. Eu confesso a você, em todos esses anos estudando teologia, eu nunca tinha ouvido falar, confesso a você, sobre o apócrifo de João. Você já tinha ouvido falar? Deixa aqui nos comentários. Tá aí uma obra interessantíssima. Existe um apócrifo de João que foi rejeitado, né? Uma tentativa aí de se assemelhar ao nosso Evangelho de João canônico, ok? Tá aí mais uma dica teológica. Diz para mim se você conhecia. Escreva nos comentários suas impressões, suas opiniões, ok? Deus abençoe e até a próxima.